Bom dia, seus lindos, tudo bem? Vamos resolver os exercícios aqui que a gente passou na aula passada. Então, o primeiro exercício aí, o exercício 9, né? Um gás perfeito, inicialmente uma pressão P, sofre uma transformação isotérmica na qual seu volume é reduzido à terça parte do valor inicial. Determine a pressão final do gás. Então, olha só. Então, ele fala lá, um gás perfeito tem uma certa pressão P, então vou colocar aqui, ó, a minha pressão 1, que vai ser a pressão inicial, ela vale P, exercício 9, tá? Então, a pressão P1, que é o início do meu estado, vale P a pressão. E ele fala que sofre uma transformação isotérmica. Isso significa que a temperatura 1 e a temperatura 2, elas são iguais. Vou chamar só de T, uma temperatura T. Beleza? E ele fala que o volume é reduzido à terça parte do valor inicial. Então, o volume 1, se ele vale V, o volume 2 vale V dividido por 3. Beleza? Então, ó, o gás inicial tem uma pressão, o gás ideal ele tem uma pressão P inicialmente, uma temperatura igual, porque uma transformação isotérmica, então a temperatura não muda, e o volume ele é reduzido à terça parte. Então, o volume inicial vale V, o volume final vale V sobre 3. Beleza? E aí eu quero saber qual que é a pressão final. Então, como é uma transformação isotérmica, eu posso usar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Beleza? E aí, no lugar da pressão P1, eu coloco P. No lugar do volume 1, eu coloco V. A pressão 2 é o que eu quero achar. E o volume 2 vale V sobre 3. Então, ó, esse 3 está dividindo aqui, ele passa para cá multiplicando. Fica 3 vezes P vezes V. E o V que está aqui em cima multiplicando passa dividindo. Dividido por V. Isso aqui é igual a P2. Então, eu simplifico aqui, ó, volume com volume. E sobra para mim que P2 é igual a 3P, então. P2 é igual a 3 vezes P. Então, minha pressão final é igual a 3 vezes a pressão inicial. Beleza? Questão número 10. Questão número 10 fala o seguinte, ó. O diagrama pressão por volume mostrado abaixo representa uma transformação isotérmica sofrida por uma dada massa de gás perfeito. Então, uma transformação isotérmica novamente, temperatura constante. Determine o volume 2 e a pressão P3. Então, tem um gráfico ali, né? Vamos desenhar o gráfico rapidinho aqui. Então, ó, o meu gráfico mostra o seguinte. Na posição 20, né, onde eu tenho a pressão 20, a unidade ali é ATM, tenho a pressão de 20 ATM, eu tenho o volume 2. Onde eu tenho uma pressão de 10 ATM, eu tenho o volume V2, que eu não sei. E onde eu tenho a pressão P3, eu tenho um volume de 16. Então, eu quero saber qual que é o volume em V2. Então, para eu saber qual que é o volume em V2, o que acontece? Ó? Eu tenho 22, que é um valor que eu tenho a pressão e o volume. Então, esse valor desse ponto aqui, eu sei os dois que eu preciso. É isotérmica, eu não preciso da temperatura. Então, vamos lá. Vamos calcular o V2. Eu vou chamar de, vamos colocar assim, ó. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Eu vou chamar de P1 o 20. 20 atm. O V1, 2. Beleza? O volume está em metros cúbicos. Então, 2. O P2, que é a pressão 2, vale 10. E o volume 2 é o que eu quero saber. Então, aqui eu tenho 20 vezes 2, 40. É igual a 10 vezes V2. O 10 passa dividindo. Eu vou ter 40 dividido por 10 é igual a V2. Então, meu V2 vale 4 metros cúbicos. Beleza? Então, esse é o volume 2. E aí, pede a pressão 3. Beleza? Então, vamos fazer aqui na letra B. A pressão 3. Eu posso começar de novo utilizando os mesmos pontos, né? P1 e V1. Ou eu posso usar o ponto que eu acabei de descobrir, né? Porque eu tenho a pressão 10 e tenho o volume agora 4. Tanto faz. Então, ó, vou pegar aqui o P1 igual, né? P1 vezes V1 é igual a P3 vezes V3. Então, é o início e o fim. Começou nesse ponto aqui que eu chamei de P1, terminou nesse ponto que eu estou chamando de P3. Então, minha pressão 1 vale 20, meu volume 1 vale 2, minha pressão 3 é o que eu quero saber, e meu volume 3 vale 16. Então, vai ficar 40 dividido por 16 é igual a P3, né? Multipliquei 20 e 2, 40, e o 16 passei dividindo. 40 dividido por 16 dá 2,5. Então, P3 vale 2,5 ATM.
A questão 11, galera, fala o seguinte, ó. Um gás ideal inicialmente ocupando um volume de 20 litros é resfriado de modo que sua temperatura absoluta se reduz à metade da inicial, sem que sua pressão varie. Determine o volume final ocupado pelo gás. Então ele quer saber o volume final, ele te dá um volume inicial, fala que a temperatura é reduzida à metade do valor inicial e a pressão não varia. Então tem uma transformação aqui isobárica, né? Sem mudança, sem variação na pressão. Então, ó, pressão 1 é igual a pressão 2, né? Pressão final é igual a pressão inicial, ela é isobárica. Ele fala que o volume inicial, vamos chamar de V1, vale 20 litros, beleza? E o gás ele é resfriado de modo que sua temperatura absoluta se reduz à metade. Então, temperatura 1 é igual a T, a temperatura 2 é igual a T sobre 2. E qual que é o volume final, então, desse gás? Então, como é uma transformação isobárica, eu uso V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Beleza? Não preciso da pressão. O volume inicial vale 20, a temperatura inicial vale T, o volume 2 é o que eu quero saber, e a temperatura final vale T dividido por 2. Beleza? Então aqui, galera, olha só. Eu posso fazer o seguinte, ó. Esse cara de baixo tem que passar para cá multiplicando. Então, só que como tem uma fração, eu vou passar na fração toda multiplicando, vai ficar o quê? O 20 sobre T vezes T sobre 2. Isso aqui é igual a V2. Então, eu peguei essa fração que está aqui dividindo, passei para cá multiplicando. Então, ela está multiplicando aqui. Então, eu tenho 20 multiplicando T e o T multiplicando 2, né? Multiplicação de fração. E aí, eu posso simplificar. Pode escrever dessa forma direta também, né? 20 vezes T sobre 2 vezes T, igual a V2, né? A multiplicação ali, eu só escrevo todo mundo na mesma fração. E eu posso simplificar T com T, fica 20 dividido por 2, que dá 10. Então, meu volume 2 vale 10 metros cúbicos, 10 litros, tem litros, 10 litros, meu volume final. A questão 12 fala, ó, um gás ideal sob pressão de 1 atm e ocupando volume de 10 litros é aquecido isobaricamente de 27 até 327 graus Celsius. Então, se é isobaricamente, né, a pressão 1 e a pressão 2, elas são iguais, vale P, que eu não sei qual que é o valor. Aí ele fala o seguinte, ó, ele fala que é aquecida, né, de 27 para 327 graus Celsius, o gás é aquecido. Então, a minha temperatura inicial, ela são 27 graus Celsius, só que eu tenho que passar para Kelvin. Então, eu tenho 300 kelvins. E a temperatura final, que é 327, isso aqui vai dar 600 kelvins, né? Beleza? Então, repara o seguinte, repara que se você olhar em graus Celsius, a diferença de temperatura é de 300 graus, né? Agora, se você olhar em Kelvin, você tem a temperatura dobrando, de 300 para 600. E o volume inicial são 10 litros. A pressão é 1 atmosfera, né? Mas a pressão não vai fazer diferença para a gente porque ela se mantém constante, né? Isso aqui é igual a 1 atm. Então, ó, primeiro, determine o volume final ocupado pelo gás. Então, ó, o volume final ocupado pelo gás. Se é uma transformação isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O volume inicial é 10, a temperatura 300, o volume final é o que eu quero saber, e a temperatura 2, 600. Então, eu vou ter aqui, ó, passar os 600 multiplicando, 600 vezes 10 dividido por 300 é igual ao meu V2. Então, eu posso simplificar aqui, ó, 1, 2, 1, 2, vai ficar 60 dividido por 3, né, 60 vezes 1 dividido por 3, que vai dar o meu volume 2, ele vale 20 litros. Beleza? E aí na letra B pede para esboçar o gráfico, né, o diagrama aí, pressão por volume para essa transformação. Então, ó, vou colocar aqui a letra B. O gráfico, galera, ó, eu tenho pressão em atmosfera e o volume em litros. E aí, se você pegar, ó, o que acontece? O volume, eu tenho um volume de 10 litros inicialmente e tenho um volume de 20 litros no final. E a pressão, ela se manteve sempre a 1 atm. Então, se pegar aqui, ó, o ponto onde eu tenho volume 10 litros é esse.
O ponto onde eu tenho o volume 20 litros é esse. O meu gráfico é isso aqui, ó. Uma linha reta. Beleza? Por que ele é uma linha reta? Porque eu tenho aqui o ponto 1 e aqui eu tenho o ponto 2. No ponto 1 eu tenho um volume de 10 litros e uma atmosfera. No ponto 2 eu tenho um volume de 20 litros e uma atmosfera. Com uma transformação isobárica, a pressão é constante, ó. A pressão não varia. Durante todo o processo, a pressão vale uma atmosfera. Então, o gráfico é uma linha reta. Beleza? Questão 13. Um recipiente que resiste até uma pressão de 3 vezes 10 a 5 pascais contém gás perfeito sob pressão de 1 vezes 10 a 5 pascais. A temperatura de 27 graus Celsius. Beleza? Então, deixa eu só ir anotando aqui, ó. A pressão inicial, né, ele fala é 1 vezes 10 elevado a 5 pascais. E aí você tem uma temperatura inicial de 27 graus Celsius, que são 300 kelvins. Então, ele fala que o recipiente suporta até 3, mas que ele está, nesse momento, a 1 vezes 10 a 5 pascais. Desprezando a dilatação térmica do recipiente, calcule a máxima temperatura que o gás pode ser aquecido. Então, se eu quero saber a máxima temperatura que ele pode ser aquecido, né, eu quero saber o valor de T2, eu tenho que perceber o seguinte, ele fala que o recipiente não sofre a dilatação térmica ali, né? É para desprezar. É um recipiente que tem um certo volume e durante todo o processo o meu volume é constante. Então, o volume 1 é igual ao volume 2. Eu tenho uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Então, a minha equação aqui, ó, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, minha pressão inicial é 1 vezes 10 a 5. A minha temperatura inicial de 300 kelvins. Aí, isso aqui vai o máximo, né, vai ser 10 elevado a 5, que é a pressão máxima, vai ser, no caso, a pressão 2 aqui, e a temperatura 2 que eu quero saber, beleza? Então, vou passar o T2 multiplicando para cá, para poder, né, tirar ele de baixo da igualdade. 1 vezes 10 a 5, beleza? Isso aqui igual a 3 vezes 10 a 5 vezes 300. Então, o 1 vezes 10 a 5, ele continua aqui com T2, né? E esse 1 vezes 10 a 5 aqui, está multiplicando, ele passa dividindo. Eu ia fazer direto, mas aí eu resolvi fazer separadinho. Então, eu multipliquei para cá e multipliquei para cá. Agora, eu vou isolar o T2. Então, 3 vezes 10 a 5 vezes 300, dividido por 1 vezes 10 a 5. E aí eu posso simplificar, né? Esse 10 a 5 é esse. Sobra para mim só 3 vezes 300 dá 900, dividido por 1, 900. A minha temperatura é de 900 kelvins. Beleza? A pressão foi triplicada, a temperatura também foi triplicada. E aí, galera, por último, sobrou a questão 14. Uma garrafa aberta contém ar a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura 27 graus Celsius. E quando ele fala uma garrafa aberta, significa que a pressão é uma atmosfera. Porque dentro da garrafa, quando você abre uma garrafa ali que tem gás, por exemplo, ele fala garrafa de refrigerante? Não fala garrafa de nada, não. Mas dentro da garrafa a pressão pode ser diferente, né? Por exemplo, a garrafa de refrigerante, na hora que você abre que sai aquele gás, é porque a pressão lá dentro era maior. Né? Você abre uma garrafa de Coca-Cola, uma garrafa de qualquer outra bebida, refrigerante ali, ela faz aquele barulhinho, né? Tss, aquele barulhinho é o gás saindo porque a pressão lá dentro é maior. Então, quando ele fala que está aberta, quando você abre a garrafa, a pressão, ela, dentro da garrafa, ela se iguala à pressão do lado de fora, a pressão atmosférica. Então, por isso que eu estou falando que a pressão aqui é de uma atmosfera, beleza? Porque ele falou que a garrafa está aberta, então ela igualou a pressão externa. Aí fala que a garrafa, então, é hermeticamente vedada. Então, se ela é hermeticamente vedada, significa que não vai entrar nem sair nada, que não consegue... que esse hermeticamente quer dizer que ela está completamente fechada, tá? Não existe nenhuma troca de gás, de material, nem nada dentro daquela garrafa. De dentro para fora daquela garrafa. Ou de fora para dentro. Beleza? Então, ela é aquecida. Então, ela está um sistema fechado, totalmente vedado, com essa temperatura e essa pressão inicialmente, e ela vai ser aquecida. Então, repare que vai ser uma transformação aqui isocórica, né, com volume constante, ou isovolumétrica, né, o volume constante, porque ele vedou ela, então ela não vai mudar o volume mais, né, e o que vai mudar, ela vai ser aquecida, então a temperatura vai aumentar e, consequentemente, a pressão vai ter que aumentar também. Determine a que temperatura o conjunto deve ser aquecido para que a pressão exercida pelo ar aumente em 20%.
beleza? Então, olha só, eu quero saber qual que é a temperatura 2, beleza? Para essa pressão que aumentar em 20%. Então, você pode colocar mais 20% de 1 aqui, né? E aí a pressão 2 seria 1,2 atm, beleza? Então, 20%, né? 20% de 1 é 0,2. Como é que eu calculo 20%? 1 é 100%, 1 atm, né? X é igual a 20%. Multiplica 1 por 20, vai dar 20, e depois divide por 100, 20 dividido por 100 dá 0,2. Só que aí é para você adicionar, o valor não é 0,2, é porque a pressão ela aumentou 20%. Então, ela era 1 mais o 0,2 que ela aumentou, por isso que é 1,2. Beleza? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Beleza? Então, você vai colocar 1 sobre 27 em Kelvin fica 300, é igual a 2, que é 1,2, dividido por T2. Então, é só resolver isso aqui. T2 passa multiplicando. Então, T2 vezes 1 é igual a 300 vezes 1,2. 300 vezes 1,2 vai dar 360. Então, 360. Então, a temperatura 2 vale 360 Kelvin, né? Porque T2 vezes 1 dá T2. T2 é 360 Kelvin. Beleza, galera? Então, ele pede a temperatura ali. Ele não é porque a resposta tem em graus Celsius também, mas não pede para dar em graus Celsius, não. Então, pode ser 360 Kelvin. Beleza? Então, galera, os exercícios eram esses, né? Qualquer dúvida aí, manda mensagem. Espero que a resolução ajude vocês a entender. E até mais. Beijo, beijo.